Olá pessoal, mais um vídeo, tá? Agora a seção 5.5 do nosso livro-texto, que fala da regra de substituição de variáveis, tá? Já vou explicar o que isso significa, né? A regra de substituição de variáveis, tá? Isso ele está na seção ainda sobre integral definida, né? Mas essa já é uma técnica de integração, ou seja, uma técnica de primitivação, tá? Lembrando lá do teorema fundamental do cálculo, né? A gente se deparou com problemas desse tipo aqui, né? Na verdade, o teorema fundamental do cálculo disse para a gente o seguinte, que se essa função f aqui, ela for contínua no intervalo AB, então a primitiva da função f sempre existe. E se você, ou se a gente conseguir, né, buscar essa primitiva, essa conta aqui, que é um limite um pouco chatinho, né, a gente trabalhou bastante isso, né, lá nos problemas de área, né, mas esse número aqui, tá, nada mais é do que a primitiva no ponto B menos a primitiva no ponto A, ok? Ou seja, o teorema fundamental do cálculo diz para a gente que esse número é a variação total da primitiva da f, ok? No intervalo que foi dado. Então, aqui a f grande é a primitiva da f pequena, tá? Então, parece que o problema é simples, né? Se eu tiver uma integral de uma função f no intervalo AB, basta achar a primitiva. E aí que vem a questão, achar a primitiva não é tão simples, tá? Apesar de a gente ter vendido que a partir das tabelas de derivadas, né, a gente consegue algumas primitivas, o que a gente vai ver, né, a partir de agora é que tem várias funções que achar primitiva é um problema bem exigente, ok? Por exemplo, esse problema aqui é bastante elementar, né? Ou seja, se eu chegar e perguntar uma primitiva da função x², né? A gente já viu, né? Já está tabelado isso, né? X ao cubo sobre 3 mais uma constante, né? Ou a primitiva de cosseno de x. Isso é seno de x, porque a derivada do seno de x é o cosseno de x, mais uma constante. Então, a partir da tabela de derivadas, a gente conseguiu algumas primitivas, verdade. Agora, por exemplo, só para a gente exercitar um pouquinho, suponha que você tem agora a primitiva dessa função aqui. Tá? Eu gostaria da primitiva da função 2x raiz de 1 mais x² dx. Observa que essa integral indefinida, ou seja, essa primitiva, ela não é tabelada. Ok? E aí, a gente precisa buscar estratégias para tentar lidar com coisas desse tipo, tá? Nesse caso aqui dessa primitiva, essa seção vai dar um caminho para buscar essa primitiva, tá? Então, eu vou apresentar para vocês a técnica, num primeiro momento, sem justificar muitos cálculos, só para ver a intuição da coisa, e depois eu enuncio o resultado, ok? Então, vamos ver o que significa a regra de substituição de variáveis, tá? Então, o que a gente está interessado? A gente está interessado em buscar a primitiva, da função 2x raiz de 1 mais x², aqui de novo, de 1 mais x² dx, né? Então, a gente está tentando buscar uma primitiva dessa função aqui, ok? Cuja notação é essa daqui, né? Já temos trabalhado com isso há um bom tempo, tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Como o nome da seção já diz que mudança de variáveis, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar essa função aqui, 1 mais x², que é uma função que depende de x, e vou chamar ela de u, tá? Como se eu escondesse ela, exatamente lá da regra da cadeia, não sei se vocês estão lembrados, né? Então, o u eu vou chamar como sendo 1 mais x², tá? Eu sugeri para vocês fazer uma leitura da seção sobre diferenciais, né? Que daí a gente sabe que o diferencial na variável u nada mais é do que a derivada da função, né? U com relação a x, ou seja, u' de x, né? Que nesse caso é exatamente 2x vezes dx. E o que eu quero que vocês observem agora é o seguinte, uma vez chamado 1 mais x² de u, observe que o que sobrou aqui é exatamente 2x dx.
Então, esse 2x é exatamente a derivada de u com relação a x multiplicado pelo diferencial em x. Ok? Então, fazendo essa mudança de variáveis aqui, vamos colocar assim, tá? Eu consigo escrever isso da seguinte forma. Integral, certo? De raiz de 1 mais x², que é a raiz de u, vezes o 2x dx agora, eu escondo como sendo diferencial na variável u, que é o du. Perfeito? E agora observe o seguinte, que nessa nova variável aqui, agora a primitiva dessa função é uma primitiva tabelada, uma primitiva que a gente conhece. Né? Ou seja, a primitiva de u a meio é u elevado a meio mais 1, ou seja, 3 meios, dividido por meio mais 1, ou seja, dividido por 3 meios, ou seja, multiplicado por 2 terços, mais uma constante. Então, aqui eu tenho 2 terços. Quem é u, né? Agora eu vou voltar para a variável original. É 1 mais x² elevado a 3 meios mais uma constante. Então, observe, com essa estratégia, né, de esconder o 1 mais x², né, o 1 mais x² como u, eu consegui reescrever esse integrando aqui dessa forma. Na verdade, claro, sempre tem que carregar o diferencial junto, né? Então, essa função aqui de x multiplicado por dx, eu consegui esconder desse jeito, como sendo raiz de u du. Agora, isso é um cálculo, uma primitiva mais simples, né? Tabelada na variável u, que é exatamente isso. E eu cheguei a essa solução. Claro que uma pergunta que vem é, será que isso aí está correto? Né? Será que essa função realmente é primitiva dessa função aqui? Tá? Então, um jeito de responder é exatamente a gente derivar com relação a x, qual função? 2 terços, 1 mais x² elevado a 3 meios mais c. Observa que a derivada da constante é zero. Então, isso aqui é derivada, vai ser zero. Agora, eu preciso derivar isso aqui. Né? Então, para derivar isso aí, vai ser 2 terços, que é constante. Agora, aqui eu tenho uma função elevada a 3 meios. Então, regra da cadeia, né? 3 meios, a função elevada a 3 meios menos 1, que é meio, certo? Vezes a derivada desse cara aqui, que é 2x. Vocês estão percebendo como é importante ter estudado bem as regras de derivação, né? Senão as coisas não vão funcionar muito bem, tá? Agora, o que a gente faz? A gente simplesmente cancela esse cara com esse, né? E isso daqui fica igual a 2x vezes raiz de 1 mais x². Ou seja, essa função aqui, ou essa classe de funções, né, porque depende da constante c, realmente é uma primitiva da função 2x vezes raiz de 1 mais x². Ok? A ideia aqui foi mais ou menos vender, a gente usou esse exemplo para vender a proposta, né, da mudança de variáveis, quando que ela funciona, tá? E a observação chave aqui que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Observe que aqui eu tinha raiz de uma função, né? Deixa a raiz um pouquinho de lado, mas observe que essa função aqui, a derivada dela está aqui, ó, dando sopa, né? A técnica de substituição de variáveis, ela vai funcionar bem quando você tem uma situação exatamente desse tipo aí, tá? Então, uma pergunta é, quando que ela funciona, né? Ela vai funcionar quando, né, você tiver a seguinte situação, tá? Você vai estar tentando buscar a primitiva de uma função f aplicada em g de x vezes g' de x dx. Ou seja, se você estiver tentando buscar a primitiva de uma função que se enquadre, certo? Dessa, né? Ou quando você está tentando buscar a primitiva de uma função que tenha essa aparência, a técnica de mudança de variáveis vai te dar um caminho, né, para você talvez ter sucesso. Claro que nem sempre vai ter sucesso, mas é uma possibilidade, né? E a técnica está dizendo para a gente o seguinte, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função g aqui e vai chamar de u. Por quê? Se você fizer u como sendo g de x, o du é exatamente g' de x dx. Então, observa que o du está aqui. Então, no final das contas, né, se você fizer u como sendo g de x,
ou seja, você esconder o g de x como sendo u, você vai ter, na verdade, o cálculo da primitiva de f de u du. Ou seja, se você estiver buscando a primitiva de um integrando que tem essa característica aqui, certo? Se ele tiver essa característica, na verdade, o que você precisa é resolver o problema de achar a primitiva da f, tá vendo? Porque se você achar a primitiva da f, simplesmente faz a conta e depois retorna para a variável x, tá? E outra coisa a observar é que na técnica a gente observa tanto dx quanto du como diferenciais, como a gente aprendeu lá atrás, ok? Lá na seção 3.10, perfeito? Então, a técnica de substituição de variáveis, tá certo? Ela funciona bem quando você tem o cálculo de uma primitiva desse tipo, né? Onde o integrando tem essa aparência aqui, ok? O que eu vou fazer é alguns exemplos para ilustrar bem como que a técnica funciona, ok? Então, um primeiro exemplo, né? A técnica já foi apresentada, tá? Depois eu vou só apresentar para vocês uma extensão dela, né? Mas um primeiro exemplo, vamos colocar aqui, exemplo 1, tá? Suponha que a gente quer achar a primitiva da função x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx. O que eu quero que vocês observem de cara é o seguinte, bom, isso não está tabelado, ok? Eu tenho x ao cubo vezes cosseno de x à quarta mais 2. Isso não está tabelado. Mas o que a gente observa é que se você pegar aqui o x à quarta mais 2 e esconder ele como sendo 1, o x ao cubo que tem relação com a derivada disso aqui está dando sopa, ok? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se a gente pegar esse cara aqui, ó, e chamar de u, ou seja, u como sendo x à quarta mais 2, quem vai ser o du? Vai ser 4x ao cubo dx. Ou seja, o x dx que aparece aqui na minha integral, ou perdão, o x ao cubo dx que aparece na minha integral, vai ser exatamente o du dividido por 4, né? Isso é equivalente a dizer que o du dividido por 4 é exatamente x ao cubo dx. Tá? Então, eu posso fazer isso, ó, isso é uma igualdade, tá? Vou colocar um balão aqui para justificar a minha igualdade. Eu vou escrever isso agora na nova variável. Aqui eu tenho cosseno de u, ok? Então, vamos lá. Cosseno de u vezes o x ao cubo dx, x ao cubo dx é o diferencial de u sobre 4. Ok? Ou seja, o que eu tenho aí? A primitiva de cosseno de u agora é o seno de u, tá? Dividido por 4, mais uma constante, tá? Ou seja, 1/4, agora a gente volta para a variável x. Seno de x à quarta mais 2, mais uma constante. Ou seja, essa função aqui, ou seja, essa classe de funções aqui, né? São primitivas da função que foi dada, tá? O que é relevante aqui? É relevante observar que a função que a gente está buscando primitiva é exatamente o cosseno de x à quarta mais 2, só que tem o x ao cubo ali que ajuda a gente, tá? Só vou levantar aqui para vocês um problema, que é o seguinte, suponha que se tivesse aqui, ó, eu quero a primitiva de cosseno de x à quarta mais 2 dx. Esse é um problema que já é extremamente complicado, ok? O fato de eu ter multiplicado aqui por x ao cubo facilitou bastante. Mas se eu não tiver aqui o x ao cubo, se aqui for outra função, que não x ao cubo, o grau de dificuldade para achar a primitiva do que a gente está tentando buscar aí aumenta muito, tá? E em muitos casos acaba sendo até impossível. Ok? Então vamos lá. Vou fazer um outro exemplo, tá? Suponha, exemplo 2, que a gente queira a primitiva da exponencial de 5x, por exemplo. Né? A primitiva de e na x é na x, né? Isso é tranquilo. E agora, se for a primitiva de e a 5x? Eu diria que dá para fazer de cabeça isso, né? Por que dá de fazer de cabeça? Porque se a gente derivar e a 5x, a derivada de e na u é o próprio e na u dividido por
U', ou seja, a derivada de A na 5x é o próprio A na 5x dividido pela... Perdão, dividido não, né? Multiplicado, tá? Tô confundindo aí com integral, tá? Multiplicado por 5. Então, a derivada de A na 5x é o próprio A na 5x vezes 5. O que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo uma função cuja derivada resulte em A na 5x. Eu só gostaria disso daqui, tá? Então, uma estratégia é a gente pegar aqui a nossa função e dividir por 5. Porque daí a conta aqui vai dividir por 5 também. Por isso até do meu erro antes, tá? Então, isso aqui dá a 5x. Então, qual a conclusão? A primitiva da função é a 5x, é a própria, é a 5x dividido por 5. Tá? Então, esse cálculo a gente conseguiu fazer de forma direta, né? Se a gente quer tentar ilustrar isso usando substituição de variáveis, o que a gente faz, uma estratégia boa, é pegar o 5x que está aqui e chamar ele de u. Então, vou lá e chamo o u como sendo 5x. Se o u é 5x, quanto que é o diferencial de u? É 5 vezes o diferencial de x. Né? Por quê? Porque eu estou derivando aqui 5x, né? Com relação a x dá 5. Ok? Então, a conclusão é que o que a gente está buscando aí nada mais é do que a primitiva de e elevado a 5x, que é u, né? Só que o dx, que é o dx que está aqui, vai ser exatamente o du sobre 5. Ou seja, eu tenho 1/5 primitiva de e na u. Agora, a primitiva de e na u com relação a u é a própria e na u, né? Agora eu somo uma constante para ter a classe de... a forma geral da primitiva, né? E agora eu volto para a variável original. Perfeito? Então, conclusão. A primitiva de e na 5x é exatamente e na 5x sobre 5 mais uma constante. Aqui, ó, lembra que a gente tinha percebido isso, né? A gente pegou essa função aqui, por tentativa e erro, derivou ela em x e teve e a 5x. Então, observa, essa é uma primitiva. Quando você soma o c, você tem a primitiva na sua forma mais geral. Ok? Um outro exemplo, nessa mesma linha, tá? Suponha que, vamos chamar aqui exemplo 3, eu quero buscar a primitiva da tangente de x, tá? Lembrando que a tangente, se você olhar do ponto de vista de derivadas, lá nas tabelas derivadas, a gente não reconhece uma função cuja derivada é a tangente de x, tá? Então, o que a gente faz aí é perceber que dá para usar a mudança de variáveis para buscar essa primitiva, tá? E o que a gente faz é isso aqui. Tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x, né? E agora observem que a derivada do cosseno envolve seno. Então, isso permite a gente fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o cosseno de x, vamos pegar o cosseno de x e chamar de u. Então, quem vai ser o du? Menos seno de x dx. Agora, feito isso, ó, o seno de x dx é exatamente menos o du, não é? Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo a primitiva de, vamos lá, seno de x dx é o meu du negativo. Então, menos du, dividido por cosseno de x, que nesse caso é u. Sempre lembrar que eu estou migrando sempre toda... o que eu estou dizendo é o seguinte, aqui eu tenho uma integral onde a variável de integração é x. Quando eu estou migrando ou mudando de variáveis, a nova integral não pode misturar x e u. Tem que ser sempre a nova variável. Então, só pode aparecer variação em u aí, tá? Agora, isso daqui é igual que menos a primitiva de du sobre u, né? Isso é exatamente menos o ln do módulo de u, mais uma constante. Lembrem que a primitiva da função 1 sobre x é o logaritmo do módulo de x, né? Ok? Isso aqui é exatamente menos o ln do módulo. Quem é u? É o cosseno de x, mais uma constante. Ou seja, a primitiva da função tangente é exatamente essa função aqui na forma mais geral, ok? Menos o logaritmo do módulo de cosseno de x mais uma constante. Perfeito? É isso aí, tá? Agora, um outro exemplo que a gente poderia trabalhar
um exemplo que a forma da primitiva que a gente está buscando não se encaixa diretamente no método de substituição de variáveis. Mas se você insistir, você vai perceber que a técnica funciona também. Tá? Então, um exemplo é esse aqui. Ó. Vamos chamar esse aqui de exemplo 4. Tá? Suponha que a gente está buscando a primitiva de raiz de 1 mais x quadrado, só que aqui eu tenho x à quinta dx. Tá? E aqui que vem uma dúvida, né? Antes, lá no exemplo 1, a gente tinha raiz de 1 mais x quadrado, só que aqui aparecia a derivada do 1 mais x quadrado, que era 2x, né? Agora o que está aparecendo aqui é x à quinta. E como que a gente faz? A gente insiste na substituição que a gente fez antes, tá? A gente pega esse cara que está dentro do radical aqui e chama de u, tá? Então, o u é 1 mais x quadrado. Quem vai ser o du? O du é 2x dx. Então, observa que eu até vou sublinhar já. O x dx, eu já sei quanto é. É exatamente o du dividido por 2, tá? Então, se a gente for avançar aqui, vamos migrar para a nova variável. Aqui eu tenho raiz de u, né? Aqui eu tenho x à quinta. X à quinta é x à quarta vezes x, né? Então, se eu fosse colocar aqui x à quarta vezes x, né? Eu vou escolher daí vezes x dx. Lembrem que isso aqui não pode ser feito, tá? Só estou ilustrando aqui. O x dx eu tenho controle, né? O x dx é exatamente o du sobre 2. Só que fica lá um x à quarta, tá? Quanto é x à quarta? Aí que vem a questão. Se o u é 1 mais x quadrado, quem é x quadrado? É o menos 1. Ok? Então, o que a gente vai ter aqui? Né? O x à quinta eu vou escrever como x à quarta vezes x. Só que o x à quarta é x ao quadrado. Então, aqui eu vou ter u menos 1, que é o x quadrado, né? Elevado ao quadrado. Ou seja, eu tenho x à quarta, na variável u agora. Só que sobrou x dx. Só que x dx é exatamente o du sobre 2. Tá? O que eu estou dizendo aqui, né? O que a gente está falando aqui? Que com essa mudança de variáveis, eu consegui reescrever a integral desse cara aqui como sendo a primitiva desse cara aqui. Tá? Será que eu ganho alguma coisa? A resposta é sim, eu ganho. Tá? E aqui vamos escrever. Ó. Esse 1 meio eu tiro. Tá? Aqui eu tenho u a meio, que é a raiz de u. E aqui eu tenho u quadrado menos 2u mais 1. E agora eu insisto na conta. Isso é meio, primitiva. U a meio vezes u ao quadrado é u a 5 meios. Eu sei a primitiva. Menos 2 vezes u a meio vezes u. É u a 3 meios, que eu também sei a primitiva. Mais u a meio, que eu também sei a primitiva na variável u. Ok? Então, a conclusão é que a primitiva dessa função aqui na variável x é igual à primitiva dessa função aqui, certo? Na variável u, né? Claro, dividido por 2. Lembrando que o u eu escondi como sendo 1 mais x quadrado. Tá? Agora vamos só fazer a continha. 1 meio. Eu tenho a primitiva de u a 5 meios. Primitiva de u a 5 meios é u a 5 meios mais 1, que é 7 meios, dividido por 7 meios. Ou seja, multiplicado por 2 sétimos. Menos 2 vezes a primitiva de u a 3 meios é u a 5 meios, dividido por 5 meios, ou seja, multiplicado por 2 quintos, mais u a 3 meios, dividido por 3 meios, ou seja, multiplicado por 2 terços, mais uma constante c. E agora o que eu faço? Eu simplesmente reescrevo agora na variável x. Então, tenho 2 sétimos, 1 mais x quadrado a 7 meios, menos 4 quintos, 1 mais x quadrado a 5 meios, mais 2 terços, 1 mais x quadrado a 3 meios, mais uma constante c. Ou seja, a primitiva dessa função aqui, certo? É dada na sua forma mais geral por essa função aqui. Se a gente for tentar fazer a busca disso aqui por tentativa e erro, a chance da gente concluir isso é muito pequena.
Por isso que a gente precisa de uma estratégia sempre, tá? E o método de substituição de variáveis, ele fornece uma estratégia, tá? É claro que se o integrando tiver mais ou menos essa cara que eu tenho trabalhado com vocês aí, tá? E se ele não tiver essa cara, professor, o que que a gente faz? A gente vai ter que aprender outras técnicas, tá? Que nem sempre, né? Sempre guarda essa informação, nem sempre resolve o meu problema. A gente vai ver que tem funçõezinhas bem simples que a gente não consegue simplesmente achar primitiva, apesar dela existir, tá? Técnicas do contexto do cálculo 1 não funcionam, tá? A gente teria que mudar, ou seja, ir para cálculo 2 ou ir para cálculo 3 para a gente tentar buscar essas primitivas, tá? Ou seja, o problema de achar primitivas, ou seja, um problema de antiderivação, é um problema relativamente complexo, ok? Tá certo? Agora observa, eu quero discutir com vocês a regra de substituição agora quando você tiver uma integral definida, tá? Então, olha só. Então, vamos colocar aqui integrais definidas, tá? Então, vou só discutir com vocês aqui esse problema aqui, ó. Suponha que a gente tem uma integral definida para a gente encaminhar, tá? Então, um exemplo. Vou começar já com um exemplo. Eu quero calcular a integral de 0 até 4, certo? De raiz de 2x mais 1 dx. Suponha que esse é o problema. Então, o teorema fundamental do cálculo diz para a gente o seguinte: como essa função aqui ela é contínua no intervalo 0, 4, se a gente achar a primitiva dela, tá? O fato dela ser contínua no intervalo 0, 4, ela admite primitiva. Se a gente conseguir achar a primitiva, basta aplicar no ponto 4 e subtrair no ponto 0 que a gente tem a resposta, tá? Então, a primeira conversa aqui é a seguinte: a gente vai primeiro calcular a primitiva de raiz de 2x mais 1 dx. Ou seja, primeiro a gente separa o problema e vai achar essa função. Agora, para achar essa função, o que a gente faz? Pega esse cara aqui, chama ele de u, acho que é uma estratégia boa, né? U é 2x mais 1. Por que a estratégia é boa? Porque daí o du vai ser 2 vezes o dx. Então, eu consigo escrever isso, certo? Da seguinte forma: a raiz de u, só que o dx é exatamente o du dividido por 2. Então, aqui eu tenho o du dividido por 2. Ou seja, eu tenho a metade da primitiva de u a meio, que é u a 3 meios, dividido por 3 meios, ou seja, multiplicado por 2 terços, mais uma constante. Cancela esse cara e eu tenho u a 3 meios sobre 3, ou seja, 1 terço. Quem é u? 2x mais 1, certo? Elevado a 3 meios, mais c. Tá? Então, isso daqui é a primitiva da função raiz de 2x mais 1. Bom, feito isso, o que a gente faz? A gente vai lá, teorema fundamental do cálculo, na sua parte 2, pega a primitiva e aplica no ponto 4, menos a primitiva aplicada no ponto 0. Ok? Então, essa é a estratégia. Agora, vamos ver. Quanto que é a primitiva aplicada no ponto 4? Então, vamos ver aqui, ó. 2 vezes 4 é 8. 8 mais 1 é 9. 9 elevado a meio é 3, né? Porque aqui eu tenho meio primeiro. Então, 9 elevado a meio, raiz de 9 é 3. 3 ao cubo é 27. Certo? Então, eu tenho 27 dividido por 3. Certo? Ou seja, é 9. Então, aqui eu tenho 9 mais a constante. Normalmente a gente pega essa constante como sendo nula, para não incomodar muito, ok? Porque ela vai sumir, né? Menos. Agora eu preciso a primitiva no ponto 0, né? Então vamos lá. Novamente aqui. 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. 1 elevado a 3 meios é 1, né? Então eu tenho 1 terço aí, tá? 1 terço mais c. Então, observem agora, chamando a atenção, né? O c morre, tá? E a gente fica aqui com 9 menos 1 terço, ou seja, 27 menos 1, 26 terços. Então, isso está dizendo para a gente o quê? Que essa integral dessa função aqui, no intervalo 0,4, certo?
é 26 terços. Perfeito? E para fazer essa conta, a gente foi lá e achou a primitiva, f de x, né, num processo separado, tá? E depois retornou com essa primitiva para fazer a conta, tá? O que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, que isso pode sempre ser feito, tá? Mas, se eventualmente, vamos aqui, ó, eu vou pagar essa parte aqui e só vou mostrar para vocês uma outra possibilidade de fazer essa conta, tá? Aqui até o meu balão, vou abrir ele um pouco, tá? Vou mostrar a técnica para vocês, tá? A demonstração, ela é relativamente simples, tá? Inclusive está no nosso livro texto, tá? Observe, supõe que eu quero calcular, então, essa integral. O que a gente fez inicialmente? A gente separou o problema, né? Primeiro foi achar a primitiva, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou explicar para vocês o seguinte. Supõe que não, eu vou querer fazer a conta direto, tá? Mas como assim? Bom, eu peguei o 2x mais 1 aqui e chamei de u, tá perfeito? Então, esse cara aqui, na nova variável, u, fica a raiz de u, né? O dx está aqui, é exatamente o du dividido por 2, beleza. Agora a pergunta é, como ficam os intervalos de integração, tá? E daí a gente tem um método chamado o método ou a regra de substituição de variáveis para integrais definidas, que diz o seguinte, tá? A gente simplesmente faz uma análise, né? Olha só, o meu x, ele variava de 0 até 4. Então a gente faz a seguinte pergunta, quando x for 0, quem é u? Essa é a pergunta. Então, quando x aqui for 0, quem é u? O u é 1. Então aqui você vem com 1. Tá? E quando x for 4, quem é u? Então, quando x for 4 aqui, né? 2 vezes 4 é 1, 2 vezes 4 é 8, mais 1 dá 9, então u vai ser 9. Então, a gente vem com 9 aqui. Tá? O que a regra de substituição de variáveis para integrais definidas fala? Ela fala exatamente que quando você migra essa integral para nova integral, para nova variável, né? Ou seja, quando se migra essa soma para nova soma, né? Usando agora em vez do x o u, certo? A gente tem como atualizar também os limites de integração. E a estratégia é exatamente essa. Tá? Daqui a um pouco eu vou escrever a regra, tá? Para vocês observarem. E como falei, a demonstração ela é bastante elementar, tá? E está no nosso livro texto se alguém se interessar. Ok? Então observa agora, eu vou continuar a conta. Então, isso aqui vai ser quanto? Eu tenho 1 meio. Agora, aqui eu tenho a primitiva de raiz de u, né? Primitiva de raiz de u, ou seja, a primitiva de u a meio, é u a 3 meios dividido por 3 meios, multiplicado por 2 terços, tá? Eu já vou pegar a primitiva com constante 0, tá? Com c igual a 0. Porque daí eu pego essa primitiva e calculo no intervalo 9, tá? Vamos pegar aqui o 2, cancela, tá? Então, o que a gente tem aqui? 1 terço, que multiplica essa função aqui no ponto 9, né? Então vamos lá, é o 9 elevado a 3 meios, menos essa função no ponto 1, que é exatamente o 1 elevado a 3 meios. Então observe que eu tenho 1 terço, 9 elevado a 3 meios, 9 a meio é 3, 3 ao cubo é 27, menos 1 a 3 meios é 1, ou seja, eu tenho 26 terços. Tá? Então, observe, o caminho foi um pouco diferente. Diferente em que sentido? Quando eu fiz a conta aqui, eu calculei a primitiva na variável x como um processo separado. E daí usei ela para, na segunda parte do teorema fundamental do cálculo, né, para computar a integral. Nesse caso aqui, eu migrei variáveis e eu não voltei mais para x. Eu fui com tudo para a variável u. Observe que o cálculo da integral é sempre em u, tá vendo? E encerrei o processo. Ou seja, claro que eu tenho que chegar no mesmo resultado, tá? O que eu estou dizendo aí é o seguinte, que a regra de substituição de variáveis para integrais definidas, ela tem essa característica aqui, ó. Suponho que você tem um integrando desse tipo, como antes, tá? Ou seja, eu tenho uma integral de f de g de x vezes g' de x dx. Só que agora eu não estou com o problema de calcular primitivas, e sim o problema de calcular uma integral definida, tá? Uma hipótese da regra, mas a gente nunca dá muita atenção para isso, mas teria que dar, tá? É que a gente pede que a derivada da g seja uma função contínua no intervalo AB, tá? Então,
essa função aqui tem que ser contínua em AB, tá? E a função f, ela tem que ser contínua onde? Em g de x, tá certo? Ou seja, na imagem da g. Se isso for verdade, eu sempre posso usar essa técnica. E a técnica diz o seguinte, que essa conta nada mais é do que... se eu pegar esse cara aqui e chamar de u, ou seja, u como sendo g de x, observa que o diferencial de u é exatamente g' de x, né? Ok? Então, esse é o diferencial de u. Eu vou escrever isso desse jeito, então, f de u du. Então, o problema de achar essa primitiva na variável x é exatamente o problema de achar a primitiva da f na variável u, ou seja, f sozinho, tá? Só que o x aqui, ele varia de a até b. Então, o que a gente faz, né? Quando o x for a, então, quem é u? O u é g de x, né? Então, se o x for a, o u é g de a. E quando o x for b, quem é u? É exatamente o g de b. Então, essa integral aqui vai ser desde g de a até g de b. Então, somar essa função na variável x, onde o x está variando de a até b, é exatamente igual a somar essa função na variável u, com u variando de g de a até g de b. Tá? Então, a técnica se reduz a isso. Perfeito? Então, essa é a técnica de mudança de variáveis, agora adaptada a integrais definidas. Ok? Vamos fazer um exemplo, mais um exemplo. Suponha que a gente queira calcular de 1 até o logaritmo de x sobre x. Dx. Tá? Então, a primeira coisa a observar, né? O x varia de 1 até mais ou menos 271, que é o e. Então, esse cara aqui nunca é zero, porque ele está variando de 1 até e. Então, ele nunca é zero. E, como o x aqui é argumento, esse x tem que ser positivo. Então, está perfeito também. Então, essa função aqui é uma função contínua nesse intervalo. Se ela é contínua, ela tem primitiva, eu só não sei calcular, né? Mas, o fato dessa função ser contínua nesse intervalo significa que esse número aqui existe, tá? O que a gente vai fazer agora é tentar achar uma primitiva dessa função para tentar saber quanto é esse número, ok? E, obviamente, essa função aqui não é tabelada lá nas tabelas derivadas, então a gente vai ter que usar alguma estratégia aí, tá? E a estratégia é a seguinte, tá? Observa que a derivada de ln de x é 1 sobre x, olha, está aparecendo aqui, ó. Então, essa é uma boa estratégia. Faz o u como sendo ln de x. Ó, eu já vou migrando. Então, o ln de x é u. Certo? Agora, quem é o du? É 1 sobre x dx. Ou seja, o dx sobre x é o próprio du. Opa, já ficou bom aqui. Agora, quando o x for 1, quanto é o u? É ln de 1, que é 0. Perfeito? E quando o x for o e, quem é o u? É o ln de e, que é 1. Ou seja, integral de 0 até 1. Tá? Isso está dizendo para a gente que a integral dessa função nesse intervalo nada mais é do que a integral da função 1 de 0 até 1. Da função u de 0 até 1. E essa integral é meio, né? Com certeza, porque isso aqui é a área de um triângulo de base 1 e altura 1, né? Concorda? Então, se você pegar aqui e colocar u aqui e u aqui, eu tenho exatamente, ó, esse gráfico. Só que eu estou somando de 0 até 1. Ou seja, essa integral aqui é exatamente essa areazinha aqui. Tá? E essa área é base vezes altura sobre 2, que é meio. Mas se você preferir, né, a primitiva da função u é u ao quadrado sobre 2, né? Ok? E eu vou calcular de 0 até 1. Ou seja, meio ao quadrado, não é meio ao quadrado, 1 ao quadrado, que é 1 sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2. Ou seja, é meio. Isso está dizendo para a gente que se a gente somar essa função, né, segundo a soma de Riemann, aquela coisa toda, né, no intervalo 1, 0, né, isso vai dar exatamente meio. Perfeito? Então é isso aí, gente.
Eu teria mais um comentário que eu gostaria de falar com vocês, que eu gostaria de fazer aqui, que tá associado à questão de simetria, tá? Acho que eu vou comentar agora, vale a pena, tá? Essas são observações, tá? Quando você tem uma função f que ela é contínua no intervalo simétrico, então suponha que f isso é bastante usual, tá? Suponha que a função f é contínua no intervalo menos a, onde o a aqui é um número positivo fixo, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma função que é contínua no intervalo de menos 5 até 5, de menos 1 até 1, de menos 10 até 10, ok? Vamos supor, né? Então, vamos supor que a função f é par nesse intervalo. Então, vamos colocar aqui, ó. Se f é par nesse intervalo, então, se eu somar no intervalo essa função par, quanto vai dar essa conta? Né? E depois, suponha que a f é ímpar nesse intervalo. Então, se eu somar de menos a até a função f, quanto vai dar? Ok? Então, olha só. Vamos ver o primeiro caso. Tenho aqui x, y, aqui eu tenho menos a e aqui eu tenho a. Vamos supor que a função é par, tá? Então temos simetria com relação ao eixo. Então vamos supor que um gráfico de função par, mais ou menos isso aqui. O que significa a função ser par? Que f de x é igual a f de menos x, né? Para todo x, no intervalinho. Então vamos lá. O que significa a função ser par aqui? Significa que f do oposto de x e f do x são idênticos para todo x no intervalinho que a gente está trabalhando. Tá? Então, o que isso está dizendo? Que se você pegar um x aqui, e esse x você tem f de x aqui. Agora, se você pegar o oposto dele vai ter a mesma imagem. Então, por isso que a gente tem essas simetrias, né? Então, dado esse x, tem o f de x. O oposto dele tem a mesma f. O que a gente percebe do ponto de vista de área aí, né, de integrais, se você está computando a integral de menos a até a da função f, então de alguma forma a gente está computando essa área dessa região aqui, né? Lembrando que a função pode ser negativa, então essa área sempre tem que ter cuidado. Pode ser negativo isso, tá? Agora o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, que você computar a integral de menos a até a da função é equivalente a você computar a integral de 0 até a, certo? E dividir, e multiplicar por 2, concorda? Ou seja, eu simplesmente vou pegar essa areazinha e vou multiplicar por 2, eu tenho o dobro daquela areazinha, tá? Então, isso aqui é uma verdade, beleza? E agora, se a gente tem uma função ímpar no intervalo menos a, qual é o significado da função ser ímpar, né? Então, se a função for ímpar, né? Vamos colocar aqui, o f do oposto de x coincide com o oposto de f de x, né? Isso para todo x no intervalinho. Então, você tem uma simetria de que jeito, né? Vamos apagar aqui um pouquinho, essa parte par aqui, né? Deixa eu só melhorar aqui o desenho, tá? Vamos supor que o gráfico é mais ou menos isso, ó. Você tem uma simetria com relação à origem, né? Claro, se a função é contínua e ímpar, né, no ponto zero, ela vai ser zero, obviamente, tá? Então, você tem uma simetria aqui. O que significa isso? Do ponto de vista ímpar, né? Se eu te der um x aqui, você tem f de x aqui, né? Só que você pega esse x, o oposto dele está lá, simétrico a ele. Então, você tem esse cara. Esse cara é o oposto daquele. Então, você tem uma simetria aqui, né? Ou seja, para cada x aqui que eu tenho essa imagem, você vai ter um com o oposto dela também na imagem, ok? Então, o que a gente percebe, e que é uma verdade, é que se você quer interpretar isso aqui como uma área, né? Então, a gente tem que pegar essa contribuição aqui e essa contribuição aqui. Só que isso daqui e isso aqui, pela simetria, eles são idênticos em módulo, mas em valor absoluto eles são opostos, né? Então, essa área aqui vai compensar essa, então a integral vai dar quanto? Vai dar zero. Então, como que a gente traduz isso, né?
Se você somar uma função ímpar no intervalo simétrico, então a integral é zero. E se você somar uma função par no intervalo simétrico, então a integral no intervalo todo é exatamente 2 vezes a integral na metade do intervalo, né? Ou seja, indo do zero até a apenas. Tá? Isso é um resultado bem bacana. Tá? E o que a gente pode fazer aí é justificar uma delas, tá? Então vamos supor aqui, vamos supor que f é contínua, né? Contínua no intervalo menos a, f é contínua e par em menos a. Ok? Vamos supor isso. E vamos tentar calcular a integral de menos a até a de f de x dx. Tá? E vamos concluir que... Ou vamos justificar, então, acho que é melhor. Vamos supor que a função f é contínua e ímpar no intervalo menos a. E daí a gente vai justificar que essa soma aqui é zero. Ok? É zero. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? Tá? Então, olha só. O fato da função ser contínua me garante que essa integral existe. Agora eu preciso usar o fato dela ser ímpar também. Então, o que significa dizer que a função é ímpar, né? Então, a gente sabe que f de x coincide, vamos colocar o oposto aí, né? O oposto de f de x coincide com f do oposto de x. Para todo x no intervalo menos a. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Para justificar que essa integral é zero, ou seja, eu estou querendo calcular isso aí, eu vou escrever isso da seguinte forma. Eu vou quebrar essa soma aqui em 2 somas. Soma de menos a até zero, mais a soma de 0 até a. Perfeito? Então, quebrei. Agora o que eu vou fazer é, isso aqui eu vou deixar fixo, eu não vou mexer com isso. Eu vou mexer com isso aqui, ó. Essa integral definida aqui, eu vou justificar que ela vale exatamente o oposto dessa daqui. Se essa integral aqui é o oposto dessa, então a soma das duas é zero. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Então, observe, o que eu vou querer fazer? Eu vou tentar calcular aqui a integral de menos a até zero de f de x dx. Tá? Para fazer isso, deixa eu mudar aqui, eu vou fazer uma mudança de variáveis. Qual é a mudança de variáveis que eu vou fazer? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse x aqui e vou chamar ele de menos u. Ou seja, eu vou dizer que o u é o oposto de x. Tá? Por que isso? Isso vocês já vão entender. Então, vou migrar agora para uma nova variável. Tem o f. Se o u é menos x, quem é o x, né? Quem é o x? É o menos u. Agora, observem que, nesse caso, o du é menos o dx, né? Porque quem é o du? É a derivada de menos x com relação a x, que é menos 1, multiplica pelo dx. Então, esse dx que aparece aqui é exatamente o oposto do du. Então, aqui você tem o du com o menos. Tá? Perfeito? Agora, eu preciso migrar os limites de integração. Então, deixa eu só fazer aqui. Vou buscar uma outra cor, inclusive, para fazer isso aí, tá? O x varia de menos a até zero. Então, usando a regra de substituição de variáveis para a integral definida, né? Então, quando o x for menos a, quem é u? Olha só, se esse x aqui for menos a, quem vai ser o u? Vai ser o oposto de menos a, ou seja, o u é o a. Então, aqui eu tenho a, de acordo? E agora, se o x for zero, quem é o u? Também é zero. Então, está aqui o zero. Agora, observe, então, essa integral aqui é exatamente igual a menos a integral de 0 até a de f de menos u du. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar os limites de integração. Em vez de somar de a até zero, eu vou somar de 0 até a. Certo? Pode fazer isso? Pode, desde que você troque o sinal da integral. Então, esse menos que está aqui vai ficar mais, né? Porque teria menos, menos, tá? Então, esse cara aqui vai ficar mais, ok? Agora, olha só, eu não usei até agora o fato da função f ser ímpar. O que significa dizer que a função f é ímpar, né? Quanto que vai ser o f de menos u, né? O f de menos u, se a função é ímpar, vai ser exatamente igual o f de u com o menos na frente. Só que esse menos sai da integral. O que isso está
dizendo para a gente que a integral de menos a até zero da função f que foi dada, nada mais é do que a integral de de 0 até a da função f que foi dada, só com um sinal negativo na frente. Tá? Então, o que a gente faz aí? Tá? A gente pega essa informação agora e segue aqui. Ó. Quanto que é essa integral aqui? Essa integral é menos a integral de 0 até a de f de u du mais a integral de 0 até a de f de x dx. E agora observe, né? O x que aparece aqui é simplesmente a variável de integração. Então, eu estou somando de 0 até a f de x dx. O u que aparece aqui é só a variável de integração. Então, eu estou somando de 0 até a f de u du. Então, esse número e esse número são idênticos. Só que aqui está negativo. Então, a conclusão é que isso cancela com isso. E o resultado vai ser 0. Ou seja, isso está falando para a gente que uma função contínua e ímpar no intervalo simétrico sempre tem integral nula. Perfeito? É isso aí, tá? Para a gente exemplificar, tá? A gente vai usar isso bastante, mas para a gente exemplificar, se a gente pegar aqui a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 da função seno, isso é zero. Com certeza, pode buscar o teorema fundamental do cálculo, né? Porque eu estou somando a função seno, que é uma função ímpar, no intervalo simétrico. Então, essa soma vai ser zero, com certeza. Tá? E se você somar de menos π sobre 2 até π sobre 2 a função cosseno, isso não é zero. É 2 vezes a integral de 0 até π sobre 2 da função cosseno. Tá? É a mesma coisa. Se quiser calcular aqui, 2 vezes a primitiva de cosseno de x é seno de x, calculado de 0 até π sobre 2. Ou seja, 2 vezes o seno de π sobre 2, que é 1, menos 2 vezes o seno de 0, que é 0. Ou seja, eu tenho 2. Tá? Então, nesse caso aqui, se a gente quiser ilustrar, né? Tem o x, y aqui. Aqui, vamos marcar de outra cor. Tá? Aqui eu tenho menos π sobre 2. E aqui eu tenho π sobre 2, né? A função cosseno, ela faz isso, né? Ok? Eu tenho simetria aqui, porque a função cosseno é par, tá? Então, o que eu percebo é que eu estou somando, na verdade, essa areazinha com essa daqui, né? Então, isso daqui é essa área em verde que eu marquei para vocês aqui, tá? E essa área em verde nada mais é do que 2 vezes essa areazinha aqui, ó. Fazendo as contas, deu 2, tá? E se a gente pensar no primeiro caso aqui, a função seno, né? O x, y. Vamos marcar aqui. Aqui está o menos π sobre 2 e aqui está o π sobre 2. Então, aqui ela sai do menos 1, né? Passa lá e vai lá para 1. Né? O que a gente está computando, né? O que essa integral aqui está computando? Computando exatamente essa área aqui, ó. Quando eu falo em área, sempre cuidar, né? A resultante dessas áreas. Uma delas é positiva, né? Essa é positiva e essa é negativa. Mas o resultado é zero. Se vocês quiserem fazer a continha usando o teorema fundamental do cálculo, isso é bem fácil, né? Primitiva do seno. Primitiva do seno é menos o cosseno, calculado de menos π sobre 2 até π sobre 2. Agora, observe que o cosseno de π sobre 2 é zero. E o cosseno de menos π sobre 2 também é zero. Ou seja, a diferença vai ser zero. Okay? Mas eu já poderia ter concluído isso só pelo fato da função seno ser ímpar no intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2. De acordo? Então, é isso aí. Para fechar essa conversa, acho que tem um exemplo que é bem interessante. Tá? É um exemplo do Stewart. Tá? Que ele diz o seguinte, ó, vamos lá, vamos tentar calcular a integral de menos 1 até 1, tangente de x dividido por 1 mais x quadrado mais x à quarta dx. Tá? Eu gostaria de calcular essa integral aí. Um aluno de cálculo meio despreparado, ele vai tentar achar a primitiva disso, ou seja, ele nunca vai achar. A gente não tem ferramenta no cálculo 1 para achar a primitiva dessa função. Tá? Então, ferrou.
Mas o fato é o seguinte, a função tangente, certo? Ela é contínua no intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Concorda? Como aqui eu estou somando de menos 1 até 1, ou seja, esse intervalo simétrico está dentro do intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2, então essa função aqui é contínua nesse intervalo. E esse polinômio de grau 4 é sempre maior ou igual que 1, né? Então nunca se anula. Então a conclusão é que essa função aqui é contínua nesse intervalo aqui. Tá? Só que o que a gente observa aqui? Que essa parte aqui é par. Por que essa parte é par? Porque se você pegar um x aqui e calcular a imagem, você tem exatamente esse valor. E se você pegar o oposto dele, você tem o mesmo valor. Tá? E essa função aqui, ela é ímpar. Tá? A função tangente é ímpar. Agora, se você divide uma função ímpar por uma função par, o resultado é ímpar. Então, esse quociente é uma função ímpar. Vamos colocar aqui, ó, o quociente é uma função ímpar. Agora, somar função ímpar contínua no intervalo menos 1 a 1, ou seja, no intervalo simétrico, isso vai dar 0 com certeza. Ok? Então, observe, isso é quase que uma pegadinha, mas não é uma pegadinha, tá? É só para dizer, ó, se você somar uma função ímpar no intervalo simétrico, né, se essa função for contínua, não precisa continuidade em geral, tá? Mas, no caso aí eu tenho continuidade, né? Então, essa soma é nula com certeza. Ok? Então é isso, gente. Eu acho que do ponto de vista de regra de substituição de variáveis, a gente falou bastante, tá? As próximas regras de integração, de primitivação, elas vão voltar lá na seção, ou no capítulo 7, tá? Os próximos vídeos agora vão trabalhar com aplicações da integral, que é todo o capítulo 6 do nosso livro-texto, tá? Mas depois a gente vai voltar a essa conversa de cálculo de primitivas. De acordo? É isso então, tá? Até o próximo.